Então, a função select ela serve para selecionar as colunas do nosso conjunto de dados. E agora vamos supor que você quer selecionar as observações, você quer filtrar as observações do seu conjunto de dados de acordo com alguma característica dessas observações. Então, você vai usar a função filter. Então, você vai sempre usar em minúsculo, inclusive. Vou colocar em minúsculo aqui, porque a gente tem que escrever em minúsculo no R. Vou pegar aqui o conjunto de dados que a gente já está usando e vou filtrar por cilindros. Vamos supor que na minha análise que eu vou fazer aqui, não me interessam os carros que tiverem 4 cilindros e não me interessam os carros que tiverem 8, né? Que só me interessam os carros que têm 6. Então eu vou filtrar pelos carros que têm 6 cilindros aqui. Eu vou colocar aqui o meu conjunto de dados agora, vai chamar mtcars 6C, que são os carros que têm 6 cilindros. E aí eu vou usar a função, primeiro eu coloco o conjunto de dados, se eu for usar o pipe, ou eu posso começar pelo filter aqui, né? Já que eu escrevi o filter, eu vou fazer primeiro sem o pipe. Então eu vou colocar aqui o filter mtcars. Então coloquei primeiro sempre o conjunto de dados. Então beleza, eu coloquei aqui o conjunto de dados, que é o mtcars, e agora eu coloco a condição. O que eu quero fazer com esse conjunto de dados aí com a função filter? Eu quero filtrar que a variável cilindros seja igual a 6. Então, depois que eu rodar aqui, eu vou selecionar apenas os carros que têm 6 cilindros. Pronto, criei o meu conjunto de dados aqui. E olha só, a variável cilindros aqui, todos os carros têm 6 cilindros agora. Então, já fiz esse filtro. E eu poderia fazer de outra forma, né? Usando o pipe também. Então, eu vou colocar aqui o meu conjunto de dados e vou colocar primeiro o conjunto de dados completo. Então, mtcars. E agora eu uso o pipe e falo o que eu quero fazer. Eu vou filtrar por cilindros igual a 6. Então, eu vou atribuir aqui a esse conjunto de dados novo, mtcars underline 6C, somente os carros que têm 6 cilindros. Então, o primeiro argumento aqui do filter, ele é o conjunto de dados da mesma forma, só que esse conjunto de dados ele está entrando aqui no filter por causa do pipe. Então, pronto. Selecionei aqui apenas os carros com 6 cilindros e os dois códigos aqui, essas duas linhas de códigos, tanto essa como essa, são equivalentes. São equivalentes, querem dizer a mesma coisa, mas de formas diferentes. A de baixo ela é mais moderna, né? Digamos assim, ela está usando o comando pipe, que nos ajuda muito quando o código estiver mais complicado.